Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas. É um vídeo que vai ao ar às segundas-feiras com as perguntas que vocês deixam no chat das transmissões ao vivo, deixam também nos comentários dos vídeos e no canal de membros. Tudo jóia contigo, Jordelei? Pronto para responder as perguntas? Pronto, sempre pronto. As que eu souber, as que eu não souber, eu peço ajuda aos universitários, e se eles não conseguirem ajudar, a gente estuda e na próxima traz de novo. É verdade. Igual ontem, né? Na jornada de mediunidade, a gente estava brincando sobre isso, que informar sempre é fácil, né? Às vezes dá a Exatamente. resposta no sentido do que realmente tem a ver com a verdade de cada um, essa é outra história, né? E a gente está com muitas perguntas. Eu vou escolher a primeira pergunta sobre antidepressivo, porque é uma coisa que sempre a gente tem visto, e a Delfina de Carvalho, ela fez essa pergunta assim: tomo antidepressivo há 31 anos. Fiz vários desmames, mas depois torno a retomar a medicação. É prejudicial para minha evolução espiritual? Gratidão por poder me elucidar. Bem, eu vou começar falando um pouquinho sobre isso, mas essa é uma pergunta normal e típica para o Robson, doutor, também dá um esclarecimento muito importante. Então, eu, como falo de forma muito superficial, eu vejo dois problemas aí, tá? O primeiro, 31 anos é bastante tempo, né? E será que não faltou um acompanhamento semanal com o terapeuta? Porque o remédio, ele não cura o problema, ele ameniza o problema, né? Ele dá subsídios ao corpo poder reagir de forma mais tranquila. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos que estão lá guardados, por vezes escondidos às sete chaves do nosso subconsciente, às vezes até no nosso inconsciente, mas é muito mais ainda no subconsciente. Esses precisam de ajuda psicológica, né, de um terapeuta habilitado para fazer nós entrarmos nesse ambiente e fazermos os resgates dos pontos principais. E então curar as feridas lá, né? Ir lá secar as feridas, tratar ela, né? E é como uma ferida num hospital. É preciso fazer a limpeza. E a limpeza muitas vezes é tirar a casca que tem e deixá-la em carne viva para nascer uma nova proteção, né? Assim se dá nos hospitais pelos curativos. Nas nossas emoções é necessário isso. E nós, só tomando remédio, a gente tapa o sol com a peneira. Porque o corpo responde bem. Mas quando a gente para de tomar, eis quem aparece, o que causou o problema, né? Ou seja, não estava curado, ele estava camuflado, guardado, escondido. A medicação não vai trazer agravo nenhum à tua evolução espiritual. Esqueçam essa teoria de que medicação é coisa do demônio, né? Ainda mais que a gente sabe que não existe demônio, nem diabo. Mas não é, isto não é. São instrutores espirituais que trabalham atentamente no cuidado, nas pesquisas científicas e tudo. Claro, tem contraindicações? Tem. Tem efeitos colaterais? Tem. Mas é junto com o acompanhamento médico que tudo isso é trabalhado de uma forma consciente e equilibrada. O grande problema nosso é o autotratamento. É quando nós vamos para o Google ou vamos para amigos e começamos a perguntar, e aí o vizinho toma não sei o que porque fez bem, o outro lá toma não sei o que fez bem, e como fez bem para eles, terá que fazer bem para mim também. Só que a gente nunca viu qual é a origem do problema. E a origem do problema nem sempre é a mesma. E para isso eu preciso lembrar o que o seu Alceu muitas vezes me disse. Meu filho, nem os dedos da tua mão são iguais, né? Por que a gente vai querer que os problemas sejam iguais? E acho que por mim é isso. Agora contigo, Robson. Não, eu acho que o mais importante
É esse final da tua fala, né? Evolução espiritual e antidepressivo não são coisas que estão conectadas no sentido que as pessoas dão. A medicação, ela é um apoio, ela é uma ajuda. E eu precisar de ajuda não fala da nossa evolução espiritual, né? Eu posso ser um ser muito evoluído e precisar de ajuda, e eu posso ser um ser muito atrasado, vou usar essa palavra, né? Ou muito denso e ficar num orgulho do tipo assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu me basto, eu vou fazer tudo sozinho, né? E às vezes até precisar de ajuda e não enxergar essa necessidade de ajuda. Então, não tem essa relação, isso pode tirar da tua cabeça, né? Só conferindo o nome da pessoa aqui. Eu gosto de lembrar o nome da pessoa, justamente para ter essa energia da resposta, né? Porque a gente tem muito isso de direcionar a resposta para o grupo grande, né? É Delfina de Carvalho. E por que eu estou procurando teu nome aqui? Porque desse ponto em diante, aí eu acho que a gente tem que pensar, como disse o Jordelei, né? Algumas coisas da tua história. 31 anos, várias vezes que desmame. Esse desmame foi conduzido por um profissional ou foi você que fez o desmame porque você achou que estava na hora, né? E às vezes, quando a gente faz um desmame forçado, eu estou simplesmente me obrigando a fazer força para dar conta de uma coisa que eu ainda não dou conta, né? Então, se um sintoma está lá e a medicação ajudou a lidar com esse sintoma, e como disse o Jordelei, a gente ainda não conseguiu transformar o que causa o sintoma, não está na hora da medicação sair. Porque o que vai acontecer é simplesmente que os sintomas vão voltar. Então a medicação tem muito esse sentido de uma trégua, né? Para os sintomas pararem de ser um peso, para eu poder entender assim, então pronto, agora eu não preciso lidar com os sintomas, mas o que faz esses sintomas virem, né? Qual que é a dinâmica emocional? É uma questão de um conflito, é uma questão de um trauma, é uma questão repetitiva, é uma coisa crônica, né? No seu caso está bem claro que é uma coisa crônica. Essa coisa crônica, será que tem transmutação nessa vida? Porque eu acho que a gente veio reformar o nosso espírito é imortal. E tem coisas que vão ser reformadas nessa vez, e tem coisas que é na vez seguinte mesmo. Né? Se não for por vontade própria, que a gente é danado para fazer isso, né? Isso aqui eu vou deixar para a próxima. Mas tem coisas que não é por vontade própria, a gente está reformando, mas a reforma é maior do que o tempo que a gente tem, né? E tudo bem, se eu preciso da ajuda um tempo maior, é legítimo eu usar essa ajuda. Então, acho que, como disse o Jordelei, talvez faltou um pouquinho um olhar de um acompanhamento que fosse mais global, né? Que te desse essas visões mais amplas do significado do remédio, o que teria que modificar, sem ser só parar os sintomas, né? Delfina, né, Robson? Delfina de Carvalho, isso. Minha irmã, eu estou mais ou menos com o uso de medicação há 3 anos. Mais ou menos, para mais, um pouco para menos. E no início eu tomava 5 medicações. Hoje eu tomo só 2. As outras 3 não é mais necessário. Por quê? Uma delas era para controlar a minha explosão de ansiedade, que era o alprazolam ou o Rivotril, em algum período da vida. Esse nunca mais precisou mesmo. E esse eu parei por conta mesmo, porque eu via que... Porque o primeiro médico me disse, tome só se você sentir um pico muito forte. E como eu não senti mais o pico forte, né? E outra, eu sou muito resistente também, então eu achei que não precisava mais e nunca mais precisou. Graças a Deus, tenho aqui estoque, né? De uma caixinha ainda que nunca foi aberto. O outro era para dormir e de vez em quando eu ainda faço uso dele, porque o meu corpo não conseguia descansar nada, 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 nada. Então eu precisei dessa medicação para poder dormir. E, graças a Deus, não preciso mais.
né? Não preciso mais. Hoje eu deito, durmo mesmo. A não ser quando eu estou muito agitado ou quando fiz alguma coisa, por exemplo, eu não tenho o hábito de dormir à tarde. E às vezes do nada me bate um cansaço tão grande que eu sei que é espiritual, né? Por questões de ver mesmo. E aí eu vou lá e durmo e eu não sei dormir 20 minutos, então eu durmo 2, 3 horas à tarde, mas isso é muito raro. Aí à noite eu não tenho sono, só que eu preciso dormir porque eu tenho que acordar cedo. Aí de vez em quando eu faço uso da metade de um, assim, para acelerar o processo de indução ao sono. Mas é para isso, não, no mais não preciso. Agora, o meu antidepressivo, né, e eu tomo ainda, né, que tá sempre aqui do meu lado. Até obrigado por lembrar, porque hoje eu não tomei. E eu convivo muito bem com isso, mas eu tenho acompanhamento semanal com o terapeuta. Toda semana eu tenho uma conversa. E no primeiro ano desse atendimento, agora vai fazer 2 anos que eu estou com esse atendimento, e semanalmente. E antes disso, eu não tinha. Eu só ia a cada 3 meses ao médico. Ele via minha medicação e dizia, aumenta. Porque era só isso que eu escutava, aumenta, aumenta. Agora, não. Agora não preciso mais. Agora, toda semana eu tenho uma conversa. E eu vou lhe dizer, eu nunca me senti tão perto de estar longe da medicação como agora. E não é porque eu quero parar, é porque eu já estou sentindo que o meu corpo, minha cabeça, meus sentimentos têm respondido bem a muitas coisas. Sabendo lidar, não quer dizer que curou tudo, mas eu já sei lidar com muita coisa. Então eu vejo que se aproxima o momento de parar, mas eu só vou parar quando o meu médico falar, ó, vamos diminuir, vamos fazer tudo direitinho. E assim vai. É isso que você falou sobre dormir de dia, tem a ver com a próxima pergunta, né? Que é uma pergunta da Zéu Abreu. Ela disse o seguinte: será normal eu não ter muita vontade de sair de casa? Porque, por vezes, eu prefiro descansar um pouco só para sonhar. Sonho cada dia e quase sempre me lembro bastante. Num sonho, me vi aqui na cama querendo ir cozinhar e, ao mesmo tempo, estava trabalhando em um lugar distinto e não identificando. Nesse dia, tive dificuldade de regressar ao corpo. Tive alguns minutos sem nem saber onde eu estava. Então a pergunta dela é normal isso, né? Eu ficar com vontade só de ficar deitado e sonhando e não querer nem sair de casa. Não, não é normal. Não é normal. Jordelei, mas é que eu estou trabalhando com espiritualidade. Não. Isso é fuga. Isto é fuga. Porque se fosse para você trabalhar na espiritualidade, você não teria reencarnado. Você continuaria no plano espiritual, trabalhando no plano espiritual. Claro que, como você tem fugido, acaba sendo útil. Mas esse não é sua tarefa. Sua tarefa é estar aqui, viva, reencarnada, fazendo as atividades de um reencarnado. Tá? Eu sei que eu posso estar parecendo um pouco duro e enfático em relação a isso, mas nós viemos aqui para ficar aqui, para viver aqui, para superar as coisas daqui. Nós temos já 8 horas para ficar lá. Né? Ou seja, mesmo assim, a espiritualidade nos dá a oportunidade de voltar 8 horas, pelo menos, de 5 a 8 horas, todos os dias. Mas o restante das 24 horas é para permanecer aqui, ler, estudar, crescer, conviver com pessoas, sair, se divertir, chorar, sorrir, fazer tudo, né? Sujar os pés, sujar a casa, fazer horrores. Eu acho que o mais significativo do que ela falou é essa palavra vontade, né? Eu tenho vontade de só ficar lá deitado sonhando, né? Isso não é um equilíbrio da vontade. A vontade tem que ter um equilíbrio. É uma pergunta da Maria Alice Paula Santos, que é uma pergunta recorrente. Acontece muito comigo de ter percepções extrafísicas quando estou fazendo curso sobre espiritualidade, ou às vezes assistindo às lives do portal. Devo me preocupar?
Eu não entendi a primeira parte, Robson. Ela diz que tem muitas percepções extrafísicas quando está fazendo um curso sobre Ah, entendi. espiritualidade ou assistindo lives do portal. Uhum. Bem, é muito difícil responder essa sua pergunta, porque eu não sei quais são as percepções que você tem. Eu deveria, para poder responder com um pouco mais de precisão, assim, diante do pouco que nós sabemos, a gente precisaria saber quais são as percepções. Porque daqui a um pouco eu falo, não, é normal, e as percepções não são boas. Aí não é normal. Né? Aí, nesse caso, não é normal. Ah, eu tenho percepções de coisas boas. Bem, aí eu lhe faria mais duas perguntas. Coisas boas para quê? Para as nossas vontades ou para o nosso adiantamento? Porque para o nosso adiantamento nem sempre agrada as nossas vontades. Veja, de uma outra pergunta a gente faz mais duas. Dentro dessas duas a gente provavelmente ia fazer mais quatro. E assim a gente vai. Isto é, por exemplo, tem uma percepção. Pesquise a percepção e não aceite. O grande problema do desenvolvimento das mediunidades, a Fiona sonhando aqui embaixo e me dando patada. O grande problema do nosso desenvolvimento espiritual é que a gente se contenta com a primeira reação, com a primeira sensação que recebe. Ah, escutei voz, tá ótimo, tá abrindo a mediunidade. Não. Escutar a voz é amarrar o tênis para levantar da cama para ir para caminhar. Escutar um negocinho é amarrar o tênis, é dar o laço em um dos pares do tênis. E todo o procedimento que vem depois, de pesquisa, de estudo, de aprender a conhecer aquela energia, ou seja, tem muita coisa. Então, a percepção é uma primeira situação que está ocorrendo. E agora, quais são as pesquisas que você vai fazer em cima delas? O que me veio na cabeça é tentar voltar isso para o físico, né? Que é sempre o que eu faço quando eu tenho uma pergunta que é muito espiritual. Então é a mesma coisa de alguém perguntar assim: ah, apareceu uma mancha vermelha no meu cotovelo, eu devo preocupar? Não sei. Né? Porque essa mancha vermelha pode ser muitas coisas, igual você disse, né? E eu acredito que a pessoa ela tem que começar a aprofundar. Então apareceu uma coisa diferente do que você está acostumado, né? O significado disso pode ser desde um fenômeno passageiro, porque você está lendo sobre esse assunto, uma mediunidade que está se abrindo, ou até um fenômeno obsessivo, né? Então isso precisa de ter um aprofundamento mesmo. E não é preocupar no sentido de já achar que é algo errado, mas de vigiar, né? Tá no Evangelho, fala orar e vigiar. Então vigia esse negócio aí, que daqui a pouco ele mostra o significado dele, né? Exatidão. Muito bem. Arriscamos mais uma ou encerramos aqui? Não, acho que a gente encerra porque as perguntas eu já vi que estão com respostas longas, né? Tá certo. Meus queridos irmãos, eu gosto quando as perguntas assim geram bastante assunto, porque a gente pode aprender a aprofundar muito sobre cada uma delas. Nós desejamos a vocês agora uma semana linda, iluminada e especial. Desejamos muita luz, desejamos muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Gratidão, paz e luz a todos vocês.